pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Prof. Suzana e começamos agora mais um Estudantes em Ação. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia e possui o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste. Famosa pelo seu comércio e pela sua estrutura na área de prestação de serviços, Feira de Santana, como já mostramos aqui, também tem uma forte influência na área da cultura e das artes. Apelidada de Princesa do Sertão pelo baiano Rui Barbosa, nossa cidade tem uma influência marcante na história da Bahia. Hoje, no nosso Estudantes em Ação, a história de Feira de Santana é o assunto principal. Com a ajuda do professor de História Roberto Luiz e muita pesquisa documental, nós fizemos um passeio pelo passado de feira, revisitando fotografias antigas e descobrindo momentos importantes da história da nossa cidade e também alguns visitantes ilustres que passaram por aqui. Vamos começar a revisitar o passado da nossa cidade, convidando o professor Roberto Luiz para nos contar um pouquinho sobre a história de feira. Seja bem-vindo novamente, professor. Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui a pedido da professora Suzana, que me convidou para falar um pouquinho sobre feira, mas não dar uma aula de história sobre Feira de Santana, e sim pegar alguns detalhes, algumas nuances da cidade de Feira de Santana. Primeiro, a gente precisa observar um pouquinho Feira de Santana. Feira de Santana é o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, mas ela não chegou a ser este entroncamento à toa. Quando a gente recupera 100 anos, 150, 200 anos atrás, Feira de Santana era um ponto estratégico para a boiada que se dirigia do sertão para o litoral. E se a gente for olhar o mapa da Bahia, a gente vai observar que Feira de Santana está no meio do caminho entre as áreas que hoje compreende Juazeiro, Senhor do Bonfim, Queimadas e a área do Recôncavo, mais precisamente Cachoeira. Cachoeira era o ponto de exportação de produtos que eram produzidos na Bahia. O porto não era Salvador. Salvador era a capital, depois foi transferida para o Rio de Janeiro, mas Salvador continuou sendo a capital da Bahia. Com o passar dos anos é que Salvador se destaca, mas Cachoeira sempre foi o ponto estratégico para o estado da Bahia. Feira pertencia à Cachoeira, por isso essa ligação tão íntima entre as duas cidades. E a partir daí, Feira se desenvolve. Feira era o ponto de encontro das boiadas, que vinham do norte, que vinham da região da Chapada Diamantina. A partir do encontro das boiadas, começa a criar uma vila, a partir dessa vila se fazer negócios, a partir desses negócios, Feira de Santana cresce e se torna o principal polo de negócios pecuários do Nordeste. Com o passar dos anos, Feira começa a receber indústrias, Feira de Santana começa a produzir fumo, Feira de Santana passa a ter linha de trem, Feira de Santana passa a ter hospitais. Não podemos esquecer que tem 2 hospitais de Feira de Santana que, se você olhar de longe, você vai ver que são grandes casas antigas. A Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o Hospital Dom Pedro, e a Casa de Saúde Santana. Toda vez que você for no centro da cidade, em vez de você olhar próximo de uma casa, de uma fachada, olhe um pouquinho mais distante e você vai ver um cenário deslumbrante. Feira de Santana possui, mesmo que vários já tenham sido demolidos, mas Feira de Santana possui ainda boas casas, bonitas casas, casarões, prédios. E Feira de Santana não é só arquitetura, Feira de Santana não é só prédios. Feira de Santana foi e é extremamente importante no cenário artístico baiano, nordestino e brasileiro.
Vocês não podem esquecer que Luiz Caldas começou aqui. Chiclete com Banana passou a tocar na micareta desde o início e aqui ele fez nome. Outros cantores visitaram Feira de Santana. Outras personalidades visitaram Feira de Santana. Você sabia que Jean-Paul Sartre, um dos principais filósofos existencialistas francês, visitou Feira de Santana com Jorge Amado? Você sabia que Luiz Gonzaga visitou a Câmara Municipal de Feira e recebeu o título de cidadão feirense? Feira de Santana é muito importante. Feira de Santana é estratégica na vida de todo o estado da Bahia. Por aqui passa cargas, por aqui passa pessoas, por aqui passa aquilo que a gente hoje chama de coisas intangíveis, que são serviços, tecnologia. Feira de Santana é um polo de saúde, Feira de Santana é um polo de educação. Vamos ver agora um pouquinho de alguns detalhes da história de Feira de Santana? E vamos começar nosso passeio por Feira de Santana pelo ícone, pelo ponto que muitos consideram o principal ponto turístico de Feira de Santana, a Caixa d'Água do Tomba. A Caixa d'Água do Tomba foi construída em 1984. Ela tem 30 metros de altura e durante muito tempo serviu como principal reservatório da cidade. A Caixa d'Água do Tomba, ela foi construída de forma extremamente diferente do que a gente está acostumado. Dá uma olhadinha na foto. Ela foi construída e içada, a parte superior toda. Demorou dias e dias, ela lentamente subindo. Antes da Caixa d'Água do Tomba, a água de Feira de Santana vinha de um reservatório no lugar que hoje é um outro ponto turístico, a Lagoa Grande. Inclusive, Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente do Brasil, entre 1955 e 1960, veio em Feira de Santana para inaugurar. A Caixa d'Água do Tomba virou cordel, virou camisa, virou vídeo, virou poema. E hoje a gente brinca que ela é o principal ponto turístico de Feira de Santana. Foi muito importante durante décadas para o abastecimento da cidade. E hoje está desativada. Em Feira de Santana existe também um evento único, o principal evento de lazer e entretenimento da cidade. Estou falando da micareta de Feira de Santana. A micareta nasceu da ideia de Maneca Ferreira no ano de 1937. Foi quando ele e mais um grupo organizou um desfile de carros alegóricos na cidade. E era um carnaval fora de época, que é o apelido da micareta. Hoje, a micareta é um evento de grandes proporções. O desfile começou na Conselheiro Franco, depois foi para Senhor dos Passos, Avenida Getúlio Vargas e atualmente o desfile ocorre na Avenida Presidente Dutra. Já passaram por aqui grandes nomes e Feira sempre foi um celeiro de grandes nomes da arte musical. Armandinho, Dodô e Osmar, Moraes Moreira, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Ivete Sangalo, Luiz Caldas, inúmeros artistas utilizavam a micareta como um segundo carnaval e aqui expressavam toda a magia do axé. E não podemos esquecer, tão importante quanto os artistas citados, os blocos afros que desfilam na micareta. Vem da Rua Nova, vem da Baraunas, vem do Tomba e de uma série de outros bairros e se apresentam na micareta de Feira de Santana. Quando se pensa numa cidade pequena, normalmente vem na cabeça da gente uma única avenida que corta a cidade de fora a fora. Feira de Santana também foi assim um dia. A principal rua de Feira de Santana era a Avenida Senhor dos Passos.
Antes de se tornar Avenida Senhor dos Passos, ela era chamada de Rua Barão de Cotegipe. Como pode ser observado nas fotos, a Avenida Senhor dos Passos era uma rua de residências. Só próximo onde hoje é a Igreja Senhor dos Passos é que havia alguns casarões com alguns negócios. Era de terra batida, não havia poste porque não havia luz elétrica. Com o passar do tempo, fica bem claro a presença dos postes e logo em seguida do calçamento. Onde hoje é a Prefeitura de Feira de Santana, era um casarão e do lado havia um cemitério e uma igreja. Com o passar dos anos, o casarão se tornou a prefeitura, a igreja e o cemitério foram demolidos e deslocados para onde hoje é o cemitério Piedade e foi aberto um cruzamento que hoje é a Avenida Getúlio Vargas. No entorno da Avenida Senhor dos Passos havia outras ruas que eram paralelas à avenida, que eram apelidadas na época de Rua Direita e Rua Esquerda. A Rua Direita hoje é a Conselheiro Franco e a Rua Esquerda hoje é a JJ Seabra. No início do século, a Avenida Senhor dos Passos possuía canteiro central, possuía jardins, possuía árvores e era uma avenida muito bonita. Para ir para o sul do país, era necessário passar por Feira. Para vir do sul do país em direção ao Nordeste, também era necessário passar por Feira de Santana. Em função dessa posição privilegiada, Feira de Santana foi rota de deslocamento para o Norte e Nordeste. Hoje, ela é conhecida como o maior entroncamento do Norte e Nordeste do país. Mas antes do automóvel, Feira de Santana era importante em função da linha férrea. Havia uma linha que ligava Feira de Santana à Cachoeira. Ela foi inaugurada no ano de 1876. E a parte de Feira de Santana, onde as pessoas entravam no trem, é onde hoje é o Feiraguai. Havia 3 galpões que eram direcionados tanto para passageiros quanto para carga. O trem fazia o contorno onde é hoje o fundo da Igreja Matriz e se direcionava em direção à Cachoeira, passando pela Papa João 23, pelo Tomba, seguindo a estrada de São Gonçalo em direção à Cachoeira. Como Feira de Santana cresceu, se desenvolveu e modernizou, foi necessário construir uma nova estação de trem, pois a antiga ficava no centro da cidade e isso prejudicava os negócios e as casas em função da trepidação do trem. Foi quando foi construído a Estação Nova, onde hoje é a Feirinha da Estação, localizado na Avenida João Duval. A Estação Nova foi construída em 19 de dezembro do ano de 1958. A partir daquele momento, o trem fazia um percurso diferente. Ele seguia a Avenida João Duval e entrava onde hoje é o Tomba. E foi desabilitada a linha que fica na Papa João 23. Queria agradecer a oportunidade do convite feito pela professora Suzana. Queria agradecer à Prefeitura de Feira, que fez esse trabalho belíssimo, colocando à disposição dos meninos, dos alunos, aulas gratuitas através da televisão. E queria pedir a vocês uma coisa bem simples. Toda vez que vocês tiverem dúvida sobre o nome de alguma coisa, sobre o nome de um lugar, procura com o seu professor de história, procura com o seu professor de geografia. Tenho certeza que eles sabem e eles vão lhe ensinar muito mais. Obrigado e até mais. O que acharam do nosso Estudantes em Ação de hoje?
Gostaram de conhecer um pouquinho da história, de ver o passado de Feira de Santana? Muito, muito legal, não foi? E eu espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo Estudantes em Ação. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!